Zoocoses. Esse jogo ainda está em desenvolvimento, mas parece bem da hora. E esse jogo já teve muitas coisas, como trailers, imagens e um montão de coisa. E nesse vídeo eu vou mostrar tudo que teve de Zoocoses até agora, como imagens, trailers e um montão de coisa. Então vamos bora pro vídeo. Night Zookeeper, Paul Connolly. A primeira coisa que eu vou falar são os trailers, que a gente já teve 3. Então bora falar do primeiro. O trailer começa com a gente entrando no recinto das girafas. E então a gente coloca um equipamento de temperatura. E uma das girafas passa mal e vira uma mutante. Então a gente usa um equipamento para ver radiação ou alguma coisa. E a girafa atrás de nós fica infectada. Então a gente começa limpando a câmera e começa o jogo. Então o telefone começa a tocar. Então um cara que parece nosso chefe começa a falar. Now you're a night zookeeper. The job is not difficult. You have nothing to worry about. Enquanto o cara começa a falar, a gente puxa um dispositivo que parece que é feito para fazer tasks. E então a gente vê uma estação de trem. E depois aparece uma mão na janela. Então a gente começa a fazer algumas tasks, até mesmo encontrando uma zebra morta. E até mesmo fazer carne de uma forma bizarra. E quando a gente vai cortar a carne, na carne aparece um parasita. Então a gente vai alimentar alguns animais. Mas a gente chega no recinto dos cangurus. E um deles está infectado e a gente começa a correr atrás dele. Mas o canguru fica mutante e ele nos ataca. Assim dando final ao primeiro trailer, mas ainda temos mais 2 e vamos logo pro segundo. O segundo trailer começa com o nosso personagem comendo pizza e assistindo um programa sobre aranhas na Austrália. Então ele até agradece por não estar na Austrália. Floods in Australia, spiders emerge, there are webs everywhere. Ew! Thank God I don't live in Australia. Gross spiders. Mas quando ele sai da sala, aparece 2 girafas mutantes. Ele fica assustado. Whoa, buddy. How did you get out? Então o telefone toca e daí o jogo começa. Então a gente descobre que o nome do nosso personagem é Paul Connolly. Night Zookeeper, Paul Connolly. We'll bring fresh meat soon and wait for notifications. For now, get to work. And don't mess it up. Então a gente começa a fazer as tasks e a gente começa a fazer carne. Então a gente faz carne e até mesmo pega os vegetais e a gente começa a fazer comida para os animais. A gente seleciona o animal, vê quanto de comida que ele precisa, a gente corta a carne e a comida já tá pronta. Então a gente usa aquele trem para ir no recinto dos animais e o primeiro que a gente vai é no recinto dos gorilas. Hey guys, lunchtime. E depois a gente usa um sugador que serve para limpar os recintos, que tem até um dispensador. Então a gente vai parar no recinto dos pinguins. Hey cuties. Então a gente vai ver a temperatura dos pinguins. See you, Daisy. Então a gente começa a transportar comida e depois a gente vai parar no recinto dos cangurus. Hey, don't fight. Então a gente vai no recinto das girafas, mas aparece uma girafa mutante. Damn. I need to hurry up. Então o nosso personagem começa a se preparar e ele prepara um tranquilizante, dando final ao trailer. Time to take your medicine, buddy. E bem, esse aqui foi o segundo trailer, mostrando muitas coisas, até o nome do nosso personagem. Mas ainda tem o terceiro trailer, então vamos logo pro terceiro. A gente já começa com uma entrevista de emprego com um cara, mas ele acaba injetando algo em nós. Então a gente vai parar no recinto dos pinguins, e a gente vê um meio que passando mal. Mas daí depois aparece um pinguim mutante e ele nos ataca.
Então a gente acorda com aquele cara e ele manda a gente trabalhar. So I got the job. The job will be yours if you make it through the night. Let's go. I still have a lot to show you. Então a gente começa a fazer as tasks, mas algo aconteceu no recinto dos pinguins e a gente vai lá. Tanto que a gente vê até um parasita, mas a gente entra na sala de armazenamento e a gente encontra uma mão bizarra. Então a gente pega o equipamento de luz UV e a gente vê algumas marcas, mas a gente encontra um pinguim mutante e ele começa a sair correndo e a gente vai atrás dele, mas ele acaba sumindo, mas ele acaba nos atacando. E esses foram todos os trailers, e eles foram muito bons, mostrando bastante do jogo, os personagens e mostrando a maioria das coisas. Mas bem, o vídeo ainda não acabou, e a próxima coisa que eu vou mostrar para vocês são as imagens. And don't mess it up. A próxima coisa que eu vou mostrar para vocês são as imagens. Então vamos embora para a primeira imagem, que é essa daí, que é uma girafa infectada no nosso caminho. Ela é bem bizarra, cheia de patas, dentes e um montão de coisa. Inclusive o nosso personagem está carregando aquele mesmo dispositivo para ver temperatura. E a segunda imagem é essa, onde nós estamos na estação de trem, onde a gente vai usar o trem para fazer tasks, ir para o recinto dos animais e outros. E a terceira imagem é essa daí, onde a gente está dentro do trem, dentro de alguma sala, onde dá para selecionar em qual recinto a gente vai ir. E além disso, a gente está carregando uma arma que dispara um tranquilizante. E a quarta imagem é essa daí, que é nós selecionando em qual estação a gente vai. E a gente seleciona dentro daquela sala que está dentro do trem. E a quinta imagem é essa daí, onde nós temos um trenzinho feito para transportar comida nos recintos. E a gente está usando um equipamento de luz roxa. E a sexta imagem é essa daí, onde nós estamos fazendo comida. E a gente está selecionando o animal que a gente vai fazer a comida, para ele ter a quantidade necessária de comida que o animal precisa. E a sétima imagem é essa, onde a gente está fazendo a comida do animal. E no computador está mostrando o quanto de comida que o animal precisa. E embaixo do computador tem um medidor. E a oitava imagem é essa, onde a gente está dentro do recinto da girafa. E nessa foto a gente descobre que os animais têm nome. Tanto que nessa foto a girafa se chama Fred. E o nosso personagem está carregando aquele mesmo equipamento feito para limpar os recintos. E a nona imagem é essa, que é a girafa mutante escalando o teto. E ela tá bem bizarra na imagem. E a décima imagem é essa, onde dentro do trenzinho que a gente tava transportando comida, aparece uma mão bizarra. E a 11ª imagem é essa, onde o nosso personagem está dentro do recinto dos pinguins, com aquele mesmo dispositivo que vê a temperatura das coisas. E a 12ª imagem é essa, onde o nosso personagem está com aquele dispositivo que parece um celular, que é feito para fazer tasks. E ali em cima mostra algumas coisas que tem nesse dispositivo. A lista de tasks, os itens, isso aí que provavelmente é feito para abrir aquelas portas. E a gente tá na opção dos itens. A gente tem alguns frascos e um dardo. E a última imagem é essa, onde a gente está no recinto dos elefantes com um tranquilizante. E bem, essa aqui foram todas as imagens. Mas o vídeo ainda não acabou. E agora eu vou mostrar alguns videozinhos. Bem, a gente só tem 3 videozinhos, mas eles revelam algumas coisas. Eu queria mostrar para vocês. E o primeiro vídeo é esse que tá passando no fundo.
onde aparece um gorila e depois o hipopótamo, mas aparece a girafa infectada escalando a parede. Isso mostra que o jogo vai ter câmeras de segurança e que também vai ter outros animais. E o próximo vídeo é esse aí, onde a gente alimenta uma zebra e depois a gente dá carinho nela, mas ela aparece com algo vermelho na boca. Isso pode significar que ou ela tá passando mal, porque quando o parasita ele infecta o animal, meio que ele começa a passar mal. Um exemplo é a girafa no primeiro trailer, ou quando ela tava comendo, ela se sujou ali com a comida. Tanto que a comida que ela tava comendo era vermelha. E eu acho que é por causa daquela que foi comer a comida e acabou se sujando. E o próximo vídeo é esse, onde a gente tá em um corredor e depois a gente aparece em outro, mas depois a gente aparece na estação de trem e a gente vai dentro do trem, e dentro do trem aparece aquela mão na janela. E pelo que parece o nosso personagem estava fazendo alguma task. E bem, esses foram todos os videozinhos que eu queria mostrar, mas o vídeo ainda não acabou. E agora eu vou mostrar algumas partes da gameplay de Zoocosis. Há um tempinho atrás lançou esse vídeo de 10 minutos de gameplay de Zoocosis e eu vou mostrar pra vocês. O vídeo já começa com aquela cena lá no início com aquele cara e o nosso personagem até fica confuso. Oh, are you finally awake? Good. Get up. It's time to get to work. What the hell? What did you do to me? I took care of your health. Working with animals requires prevention. You wouldn't want to bring some kind of infection home, would you? By the way, I took your phone as well. I'll return it in the morning after the shift. Então ele fica confuso de como é que ele conseguiu emprego e tal. Mas e também ele fala que a esposa dele tá esperando ele. Mas o cara manda a gente trabalhar, que é o doutor. E a gente começa a fazer as tasks. E a primeira que a gente tá fazendo é fazer a comida. Most of the bricks will be left as a reserve. And take these ones with you. It's time to show you our workhorse. Então nosso personagem leva a comida, mas algo acontece. Então ele se pergunta o que foi. E daí o doutor fala que tem algo no trabalho que a gente não tá pronto para saber. Mas ele fala sobre a Kate, um transporte automatizado cinético. E que essa Kate vai nos levar pelo zoológico. Provavelmente ele tá falando do trem. Select the giraffe enclosure on the control panel and start the train. E agora a gente vai pro recinto das girafas. E a gente seleciona naquela sala que aparece nas imagens. Fasten your seatbelts and sit up straight. Let's go. Então a gente descobre uma cozinha fábrica que dá para coletar coisas, fazer a comida do animal. E a gente vai fazer a comida do animal. Daí o doutor fala se a gente tá preparado para fazer dúvidas e tal. E a gente fala assim. Então a gente começa a fazer a comida. Então a gente seleciona o animal que a gente vai fazer a comida, começa a fazer a comida e termina de fazer a comida. Então o doutor fala sobre o zoológico, tem muitos trens e tal. E vai ser o único zoológico que vai ter essas maravilhas. Mas nosso personagem fala sobre as pessoas falando que tá faltando dinheiro, é por isso que o zoológico não tá mais tendo visitantes e tal. Mas o doutor fala que é por causa de outra coisa. Então a gente termina de levar o trenzinho, mas a gente vê na parede um papel com uma sinopse de infestação e algumas coisas. Mas a gente abre o recinto da girafa e a primeira coisa que a gente vai fazer é alimentar a girafa. E a primeira girafa que aparece é a Bial. Tanto que a gente dá até carinho nela. E a gente vai lá e alimenta a girafa. E então a gente começa a limpar o recinto da girafa. E depois a gente usa um imitador térmico. E depois a gente vai num painel. E nesse painel dá para criar coisas. E a gente começa fazendo um dardo. Então a gente começa a tranquilizar as girafas. E depois a gente vai no recinto dos pinguins. E a gente consegue ver várias coisas, tipo os nomes dos pinguins, o tamanho do recinto deles. Mas a gente entra dentro da sala onde os pinguins dormem. E a gente vê um cartaz de como usar uma seringa de sangue.
E a gente até dá carinho em um dos pinguins. E então a gente vai fazer comida para os animais. Então a gente pega mais dardo e tranquiliza mais uma girafa. E então depois de fazer mais comida, a gente vai no recinto dos pinguins. Mas alguma coisa acontece e a gente vai ver o que aconteceu. Então a gente entra dentro da sala de armazenamento e não tem nada. Mas a gente vai dentro do recinto dos pinguins e não tem ninguém. Até um pinguim mutante querendo nos atacar. E bem, esse foi o vídeo da gameplay de Zoocoses e que mostra muitas coisas, como várias tasks, como fazer a comida, como que tá o jogo, mas o vídeo ainda não acabou e vamos continuar. Além disso tudo, Zoocoses já participou de um festival chamado Futures Game Show, que conta sobre alguns jogos que vão lançar e tal. E lançou um vídeo sobre um trailer desse festival e tal. Então bora ver esse vídeo. E o trailer, né, começa com a gente no recinto das girafas. E a gente vê uma das girafas mutantes. Então a gente começa o jogo normal, com o telefone, com o trem, a gente fazendo tasks, mas do nada naquele trenzinho aparece uma mão. E quando a gente tá no recinto das zebras, aparece um bicho mutante muito bizarro. E depois aparece aquela cena lá do recinto das girafas, que né, nós dando carinho e depois uma das girafas fica mutante e depois a outra nos ataca. E esse aqui é o trailer, mas eles fizeram até uma entrevista desse jogo, mas o vídeo ainda não acabou, então bora pro próximo. O pessoal de Zoocoses fez um vídeo do Dia dos Desenvolvedores e que tem até uma continuação desse vídeo que conta um montão de coisa, tipo a mutação dos animais, a variedade de finais que tem no jogo. Então vamos embora pro primeiro vídeo. E o vídeo já começa com eles num zoológico. E eles foram num zoológico só para apresentar esse coisa do jogo e tal. You think they're cute? I don't. Então ele começa a falar tipo, provavelmente vocês já foram em algum zoológico ou em alguma coisa, mas você já se perguntou o que acontece quando as portas estão fechadas. Então ele começa a falar do jogo. E daí começa algumas cenas. Então aparece um montão de cena que a gente já viu em vídeo da gameplay, trailers e tal. E então uma das desenvolvedoras falou que deixou o ambiente mais escuro, mais sombrio, né, colocando iluminação, texturas, correção de cores e alguns outros. E bem, o doutor, né, começa a falar sobre uma estação veterinária móvel do jogo, que daí começa a falar sobre os animais doentes e tal. Então outro desenvolvedor começa a falar sobre o parasita, que ele infecta os animais, começa a fazer coisas. Então ele fala da girafa sobre ter um queixo que desliza com a cabeça e um montão de coisa. E eles usam isso como base para criar o design dos outros animais. Mas depois disso, simplesmente aparece um hipopótamo mutante. Então uma das desenvolvedoras fala sobre os finais que tem no jogo e que eles foram muito trabalhados, vai ter muitos, fizeram muitos diálogos e tal, mas depois aparece uma cena com o doutor. Então o doutor fala que se a gente tiver um bom desempenho, a gente vai ter um carro. E ele falou para a esposa do nosso personagem que ele vai passar a noite cuidando dos animais e tal. E bem, outra desenvolvedora fala sobre a gente ter que cuidar dos animais para eles não ficarem infectados. Então aparece aquele mesmo desenvolvedor dando o final do vídeo, falando que o jogo iria lançar no próximo mês. E ele dando obrigado por apoiar o jogo.
E esse é o vídeo do dia dos desenvolvedores de Zoocosis. Mas ainda tem o vídeo da continuação. Então vamos embora pro vídeo da continuação. O vídeo começa com aquela cena lá do trailer, né? Onde a girafa fica infectada e todo mundo já sabe. Mas depois aparece aquela mesma cena lá do cara lá no zoológico. Ah, você sabe o que acontece quando o zoológico fica com as portas fechadas e tal. Daí o cara começa a falar que o Zoocosis é uma história de terror com elementos de simulação e tal. Se você desempenha um papel de guarda noturno. E você terá que descobrir os segredos obscuros, sombrios do zoológico. E as suas funções são cuidar dos animais, preparar a comida dos animais, alimentar eles, limpar seus recintos e cuidar da saúde para que eles não morram. Daí ele fala que o cenário do jogo vai ser bem mais bizarro e bem mais diferente que o do zoológico normal. E você vai ter que se mover entre os recintos com um trem especial. Tem tudo de necessário para cuidar de um animal. E você terá um carrinho com gadget, que vai te ajudar a coletar amostras e dados e cuidar da saúde do animal. E você terá uma estação veterinária para criar remédios, para ajudar os animais doentes. Mas o seu tempo é limitado, e alguns dos animais estão sendo infectados por um parasita desconhecido. Isso faz os animais virarem monstros bizarros. Então você vai ter que investigar, coletar amostras para fazer uma vacina. Mas essas criaturas são perigosas para você e para os animais que estão no recintos, e que o jogo vai ter vários finais, e que suas escolhas afetarão a vida do personagem, dos outros personagens e dos animais, e que a gente vai ter que fazer as escolhas certas, e a gente descobrir os segredos do jogo. Então ele dá o fim do vídeo, falando muito obrigado pelo apoio, e que a gente fique feliz com o lançamento do jogo. E esses foram os 2 vídeos do dia dos desenvolvedores. E eles foram muito bons para contar várias coisas do jogo. Tipo, o que vai ser o jogo, os animais, o que você vai ter que fazer para salvar os animais, quais são as suas funções. O jogo vai ter vários finais e mais um montão de coisa. Mas bem, vamos continuar o vídeo porque ele ainda não acabou. E bem, agora eu vou falar dos personagens. E bem, eu vou contar tanto o personagem humano quanto os animais. E o primeiro personagem é o nosso que a gente controla, o Paul Connolly, onde a gente vai trabalhar de guarda noturno de um zoológico. E o próximo personagem é o Doutor, que provavelmente é o chefe ou era um funcionário, e acaba nos contratando para ser um guarda noturno. E ele nos ensina algumas coisas. E o próximo personagem é a esposa do Paul, que fica esperando o nosso personagem fazer entrevista de guarda noturno. Mas o doutor fala pra ela que nosso personagem vai ficar lá no zoológico cuidando dos animais. Então provavelmente ela foi pra casa. Mas esses foram os personagens humanos. Mas eu disse que eu iria também mencionar os animais. E bem, vamos agora começar a falar dos animais que a gente tem. E o primeiro animal é o mais famoso do jogo, pois ele tá na capa do jogo, que é a girafa. E ele ficou mais famoso porque principalmente na capa ele aparece naquela forma monstruosa. E bem, todos nós já sabemos o que é uma girafa, aquele animal pescoçudo, com umas manchas marrom no corpo. E bem, essa é a girafa normal que a gente conhece, mas ainda tem a forma mutante dela, que é essa daí. Ela tem uma boca enorme, cheia de dentes na ponta. Ela tem várias patas de aranha. Além dessa aparência, ela é extremamente agressiva, muito rápida, e ela consegue escalar paredes e tetos. E o próximo animal é o canguru. E bem, aí a gente tem a aparência normal dele, mas quando ele fica infectado, ele vira esse bicho. Ele tem membros mais alongados. Agora ele tá cheiaço de dente e agora com uma boca no meio da barriga. E também agora ele tá bem mais rápido. E o próximo animal é a zebra, que nós temos a aparência normal e nós temos a mutante, que é essa daí, onde a cabeça virou outra coisa que eu não sei identificar. Na parte de cima da cabeça nós temos vários espinhos.
Nas costas a gente tem vários tentáculos. As patas da frente foram substituídas por patas de aranha. E além disso, ela é extremamente rápida. E o próximo animal é o pinguim, que nós temos a versão normal e também nós temos a infectada, que é essa daí. Agora ele tá bem maior, com asas enormes e com uma boca muito bizarra. Agora ele tá bem mais agressivo e bem mais furtivo. E o próximo animal é o hipopótamo, que nós temos o normal e o infectado, que é esse daí. Ele tem uma boca com dentes absurdamente gigantescos. Ele tem vários ossos para fora. Ele tem várias bolhas nas costas. E além disso, ele parece ser muito agressivo. E o próximo animal é o alce. A gente tem a versão normal dele, mas ainda a gente não tem a versão infectada dele. E o próximo animal é o gorila, e que também a gente tem a versão normal dele, mas também a gente não tem a versão infectada dele. E o último animal é o elefante, em que a gente tem a versão normal dele, mas a gente não tem a versão infectada. E bem, uma coisa que tem no elefante é que ele nunca apareceu em um vídeo, mas o que a gente tem dele é só uma imagem. E bem, esses foram todos os personagens e animais que a gente sabe que vai ter em Zucosas. Mas o vídeo ainda não acabou. E vamos continuar. E bem, a gente só sabe uma parte da história. E bem, eu vou contar o que eu entendi da história. A gente foi fazer uma entrevista de emprego para ser um guarda noturno de um zoológico. Mas o doutor faz a gente desmaiar. E depois a gente acorda dentro do zoológico. Mas o doutor, ele fala com a nossa esposa que estava nos esperando no lado de fora que a gente vai ficar cuidando dos animais naquela noite. Então provavelmente ela vai para casa. Então o doutor, ele vai começar a nos ensinar como é que cuida dos animais, como é que limpa os recintos e outras coisas. Então ele mostra que se a gente tiver um bom desempenho, a gente vai ganhar um carro. Mas então ele provavelmente foi embora. Mas os animais começam a ficar infectados e a gente começa a fazer... Então a gente começa a estudar os animais, começa a pegar a amostra dos animais. Então a gente vai fazer a vacina e salvar os animais. Isso foi tudo que eu entendi da história até o momento. Mas o jogo ainda não lançou e vai que tem algumas coisas em que eu tô errado. Ou que estejam certas. Então esse foi o vídeo. E bem, eu demorei muito para eu fazer esse vídeo. Mas bem, o jogo vai lançar em julho. E bem, esse jogo parece ser muito da hora. Uma temática bem da hora de um zoológico, de um jogo de terror, onde temos um parasita que vai infectar os animais. E você vai ter que fazer uma vacina para salvar eles. Mas bem, esse aqui foi o vídeo e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E até mais!